Fortalecido pela oração, o discípulo missionário leva o Evangelho aos povos de diversas culturas com um único objetivo: anunciar a salvação, respeitando as particularidades dos destinatários. Fiquemos de pé para receber a benção de entrada do nosso presidente, Padre Wanda, ministro e a coroinha com canto de entrada. Eis-me aqui, Senhor. A vossa vontade. Vós fizestes todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que eles contêm, sois o Deus do universo. A vós eu recorro ao terminar este dia, reconheço que muitas coisas fiz não devia ter feito, feri os vossos projetos, feri a minha família, magoei, machuquei, feri a minha própria alma, meu próprio espírito, meu próprio corpo. Por isso suplico perdão para que eu possa participar desta Eucaristia com o coração purificado e os pecados perdoados, e então possa merecer um sono tranquilo que restaure as minhas energias e me faça ver a luz do novo dia. Por isso, Senhor, vós que sois o Deus Criador, vós que sois o Deus Salvador, vós que sois o Deus vivificador, vós que por amor nos enviaste o vosso próprio Filho que se fez um igual a nós dentro do pecado. No vosso Filho eu quero pedir o perdão de todos os meus pecados. E então levo a minha voz e claro: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem piedade de mim. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais do que ousamos e merecemos pedir, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santificar o nome do Pai e receber dele a força para vencer as tentações pela oração implica superar discriminações e divisões, contribuindo para a vinda do reino de Deus. Ouçamos as leituras. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Galatas. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação, expus-lhe o Evangelho, que tenho pregado entre os pagãos, e que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer, estivesse eu correndo em vão, ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos, reconhecendo a graça que me foi dada. Tiago, César e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iremos aos pagãos e eles irão aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura com efeito. Antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas: diante de todos, se tu que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Todos. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Povo todos festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, pois todas as gentes, povo, todos festejai, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Fiquemos de pé para o canto de aclamação ao Santo Evangelho. 63. Na palavra de Deus saberemos como andar. Ela é luz e verdade,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esta oração, meus irmãos e minhas irmãs, entrou na história de todos nós como cristãos e cristãs a partir de um pedido que nos é apresentado hoje por São Lucas. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou os seus discípulos a rezar. É um pedido feito por uma pessoa, mas que foi satisfeito por Jesus, porque essa oração viria a ser a oração que todos os homens e mulheres que têm a consciência de serem criados e criadas à imagem e semelhança de Deus, todos os seres vivos que têm a consciência de que foram criados, foram feitos por um ser mais importante, de quem tudo tem a sua origem e para quem tudo tem o seu destino, deve rezar. Afinal, essa oração não somente é feita para os judeus, como também é feita para os gentios. Todos, judeus ou gentios, temos um único Deus. Ouvimos na primeira leitura, Paulo, depois de 14 anos, toma a firme resolução de ir até a Antioquia, onde estavam os pilares da igreja. Cefas, Tiago, os irmãos de Jesus, e João. Estavam Tiago, João e Cefas, ou seja, Simão. Paulo foi com que objetivo? Para expor aos pilares da igreja qual é o evangelho que ele estava pregando. O evangelho que Paulo estava pregando é o evangelho que diz, que convidava os judeus, os pagãos, a entrarem também na grande família, aquela família à qual pertenciam os judeus. E este evangelho consistia em fazer dos pagãos entenderem que eles também são convidados a entrarem no reino dos céus, desde que eles abandonem a vida depravada, desde que eles se convertam, desde que eles, no seu dia a dia, rezem e supliquem que o reino de Deus se torne presente, se planifique entre os homens. Desde que os judeus tomem consciência de que somente Deus, o nome dele deve ser glorificado, deve ser bendito, quer na terra, quer nos céus. E então, aquilo que era propriedade somente dos judeus, passa a ser também propriedade, passa a ser também de pertença. Assim, o Deus que era só dos judeus, deixa de ser um monopólio pessoal e particular e passa a ser um monopólio universal. A salvação trazida por Jesus Cristo é uma proposta da qual todos, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, quer pertençam à raça judaica, quer não, todos nós somos convidados a um dia entrar no reino dos céus, desde que procuremos no nosso dia a dia fazer a vontade de Deus.
desde que o reino de Deus se torne presente entre nós. E para esse Deus nós dirigimos a nossa súplica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa oração Jesus ensina a viver o presente. Se nós vivermos muitíssimo bem o dia de hoje, o amanhã será melhor. Aliás, o hoje prepara o amanhã. Assim, se Deus nos der o pão da alegria hoje, o pão da paz, o pão do amor, o pão da reconciliação, o pão do perdão, hoje, o pão da misericórdia, o pão da solidariedade, nós teremos um amanhã excelente. Porque nessa altura nós estabeleceremos a paz entre nós, a concórdia entre nós, a justiça entre nós. Nós estaremos atraindo no nosso meio o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? E por isso é que nós, Pai nosso que estás no céu, nos céus, quer dizer, em tudo que canta, todos os lugares aí Deus está. Mas quando nós falamos a sua vontade seja feita assim na terra como no céu, portanto usamos primeiro o plural, depois entramos no singular, nós estamos a dizer que a glória de Deus, assim como está lá onde Deus está, também esteja aqui. Então que a glória de Deus, onde Deus chega, aí está a sua glória. Onde Jesus Cristo, onde a palavra de Deus chega, aí está o próprio Cristo. Porque Ele próprio disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então é este evangelho que Paulo pregava aos judeus e que hoje toma a firme resolução de ir até a Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos, os discípulos receberam o nome de cristãos, para que os apóstolos, os 3 apóstolos que na altura ainda viviam, lhes tivessem a mão ensinar de acordo, de aprovação. A única coisa que foi recomendada a Paulo é que ele não se esquecesse das viúvas, das pessoas carentes que estavam lá em Antioquia. Portanto, essa necessidade de ajudar os doentes, de ajudar as pessoas carentes, não é uma necessidade que deve dizer respeito somente a A ou a B, mas é dever e a obrigação da Igreja Universal. Não a Igreja Universal do Reino de Deus, mas a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Assim, quando nós promovemos, por exemplo, a campanha missionária, eu julgo que vocês receberam alguns envelopes aqui, nós estamos a entrar nesta onda da evangelização, espalhando-nos, tornando reais as palavras que Cefas, Tiago e João disseram a Paulo: vai, mas não se esqueça dos pobres aqui. Não se esqueça das pessoas necessitadas. Vai anunciar o Evangelho. Vai pregar o Evangelho aos pagãos. Vai pregar o Evangelho àquelas pessoas que não faziam parte. Porque Jesus, nas suas palavras, dizia: tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Mas para elas, e a elas também eu fui enviado. E eu devo anunciar também a eles, ou a elas, o reino dos céus. Agora Jesus envia-nos a nós, envia a cada um de nós, a cada um de vocês. Vocês se convertem num missionário, numa missionária. Saindo da sua casa, vai anunciar o Evangelho. De que forma? Vai sair do Parobé para ir à Amazônia? Talvez não. Era bom que fosse, mas não podendo, você com essa quantia, R$1, R$2, R$3, colocados no envelope, você vai anunciar o Evangelho, você vai pregar o Evangelho, porque este dinheiro, essas moedinhas, vão ajudar as pessoas que podem ir para lá, os missionários e missionárias. Então é nesse sentido em que Paulo é enviado para anunciar o Evangelho aos pagãos. E Cefas, a ele se confia o anúncio do Evangelho aos judeus. Depois disso aqui, então, mais uma vez, Paulo se encontra com Cefas. E numa situação que mereceu uma crítica, uma censura. Quem é que disse que o padre não era? Quem é que disse que o padre não pode ser corrigido? Quem é que disse que só o padre sabe?
e pode e deve. Paulo hoje nos ensina. Cefa significa rocha, significa, o próprio nome é Pedro, pedra. Então Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser o coordenador, o articulador, a presença assim em carne e osso do pastoreio de Jesus, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Quando era jovem, tu ias e fazia aquilo que querias, mas quando fores adulto, outros te cingirão e te enviarão para onde não querias. Hoje Cefas é digno de censura, porque ele estava simulando, estava se comportando como um falso, era como se fosse uma pequena hipocrisia. Quando chegavam os judeus, ele se comportava como judeus, e diante dos pagãos se comportava como pagão. E isso não pode ser, ou é água ou é vinho. E Paulo então diz: como é que tu vais obrigar que os gentios se comportem, se circuncisem, sejam circuncidados, se tu que és judeu vive a sabor? Tu és falso. Diz sim para uns e diz não para outros. Isso significa que Paulo hoje também nos ensina a dizer que cada um de vocês, se o padre estiver errado, vocês têm o direito e o dever de ir lá dizer: padre, o que o senhor está fazendo não está correto. Vem para cá uma folha para vocês fazerem a avaliação, e dentro desta avaliação uma parte onde vocês devem avaliar o padre. O nosso padre é assim, o nosso padre é assado, o nosso padre é cru. Nós gostaríamos que o nosso padre fosse assim, 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 assim. Como Pedro, como Paulo fez para Simão, para Cefas. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, viver o Evangelho é ter uma caridade evangélica, é que ter uma caridade apostólica, dizer sim quando é sim e não quando é não. Mas quem é que nos vai fazer isso? Quem é que nos ensina isso? O Evangelho pregado por Paulo e pregado também por Simão, Cefas, pelos apóstolos todos. E quando nós tivermos pedido esse pão, o pão da correção mútua, da correção fraterna, o pão da misericórdia e da compaixão, nós vamos para outro lado. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Significa que muitos de nós que estamos em rixas, que nós não conversamos, que nos chocamos muitas vezes, nos arranhamos, nos rotulamos, antes de pedir o perdão a Deus, precisamos nos pedir perdão uns aos outros. Porque se nós não nos perdoarmos uns aos outros, disse Jesus, o nosso Pai que está lá no céu também não nos perdoará os nossos pecados. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Porque o leão anda à nossa volta como um leão que ruge. O inimigo anda à nossa volta como um leão que ruge. O pecado anda à nossa volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. E diz São Pedro: resistir firmes na fé. E essa resistência na fé significa pedir ao céu que Deus nos dê a graça de estarmos ilesos. Se a tentação vier, se o diabo vier, nós consigamos enxergar as suas artimanhas. Eis o porquê também Jesus disse: vigiai e orai para não cair no pecado. Orai, Pai, livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. O mal da inveja, o mal da fofoca, o mal da calúnia, o mal de excluir, o mal de desejar mal aos outros, o mal da impiedade. Nós não podemos ser ímpios. E por isso são essas coisas que nós devemos, sempre que estivermos reunidos, devemos pedir ao Pai. Como os discípulos fizeram, como aquele homem falou em nome de todos: Senhor, ensinai-nos a rezar, como João também ensinou aos seus discípulos. E Jesus continua ensinando todos os dias, todas as vezes que você estiver rezando a oração do Pai Nosso, você está entrando nessa escola, está repetindo a grande lição que Jesus Cristo deu aos seus discípulos e está dando essa lição a todos nós. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, continuar a nossa celebração.
E agora, em atitude de oração, façamos subir ao Pai a nossa súplica, como Jesus ensinou: pedir, recebereis, bater a porta e a porta se abrirá. Peçamos então, a fim de que alcancemos a graça que estamos precisando. Ajudai, Senhor, a Igreja a acolher as diferenças e caminhar na unidade. Atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Aplanai os caminhos dos missionários do Evangelho, pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Ensinai-nos a pôr em prática aquilo que aprendemos na oração, pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Abençoai as crianças que vão nascer e dar-lhes ser acolhidas e amadas desde sua concepção, pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Fomentai em nossa comunidade corações abertos à solidariedade, pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pai de bondade e ternura, atendei as nossas preces feitas com muita fé, confiança e esperança em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um coração preocupado com os pobres nasce de uma vida alimentada constantemente pela oração e pelo alimento da Eucaristia, sentados para o santo de ofertório. 54. Toda semente é um anseio de frutificar. Orai, irmãs, e vamos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Meu Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes pelos mistérios que celebramos. Em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. E na vossa palavra viva pela qual tu criastes, é o nosso Salvador, Redentor, verdadeiro homem, nascido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, vivendo o povo santo e glorioso nos teus braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedemos também a nós associados a seus louvores, dizendo a oração vós. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana
Bendito vem o nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas na nossa glória e nosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando após a memória da morte e da ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Os agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo do seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente no mundo inteiro, pela graça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo São Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morando na esperança da ressurreição, de modo especial aqueles por quem nós estamos a celebrar esta Eucaristia, e de todos que partiram nesta vida a acolher junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, de modo especial os doentes da nossa comunidade, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, agora, vamos, como Jesus nos ensinou, dirigir-nos ao Pai e rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todos os males, ó Pai, damos-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, estamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, vamos em a paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa Igreja. Dá, Senhor, segundo o nosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nosso Filho, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me igreja e minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele que o procura. Sentados para o canto de comunhão. 166. E por todo o universo meu reino anunciar, dizer a todos os povos que eu vim para salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade, possa brilhar os caminhos da felicidade.
Peçamos a Deus a onipotência saciados do pão celeste e embriagados do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviados para evangelizar, vamos agora em missão, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Canto final 613. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria que quero servir e anunciar. Fiel pelicano, milagre supremo.